Quando nós temos muito calor no aviário, o que vai acontecer é que as aves elas não vão consumir ração o suficiente. O problema disso é que elas não vão crescer à velocidade que a gente esperava. E isso vai levar a um prejuízo, ou seja, nós podemos ter atraso de crescimento, atraso no fornecimento e gasto de muito mais ração para compensar aquele atraso de crescimento que a gente teve. Nesta época do calor, é preciso ter muito cuidado. Uma das causas de maior mortalidade na avicultura em países tropicais como Moçambique, Brasil, Angola, é o calor. Os pequenos produtores, pelo menos cá na nossa região, eles utilizam aviários abertos. Portanto, que são aviários que controlam a temperatura do interior do pavilhão para as aves, manuseando as cortinas, abrindo ou fechando as cortinas. Se no início do lote os pintos precisam de uma temperatura elevada, que varia de 35 a 32 graus, portanto, quando nós começamos o nosso lote, a cada semana esta temperatura tem que ir sendo reduzida 3 graus Celsius a cada semana, certo? Para que os pintos estejam numa situação de conforto. Por que nós não queremos calor no aviário? Por várias razões. Primeiro, quando nós temos muito calor no aviário, o que vai acontecer é que as aves elas não vão consumir ração o suficiente. Por quê? Porque elas têm a noção, portanto, de que consumindo muita ração em período de calor, elas podem chegar à morte por excesso de calor. Portanto, há calor externo e há calor interno produzido quando o alimento está a ser metabolizado, e elas naturalmente conseguem evitar o consumo de ração para evitar que uma situação de mortalidade aconteça. O mesmo acontece conosco, humanos. Portanto, em períodos de verão, nós temos tendência a beber mais líquidos do que a comer produtos sólidos, porque também tendemos a evitar calor. Isso acontece com as aves, o que quer dizer que neste período elas vão ter mais aproximação à água do que à ração. O problema disso, de evitarem a ração por causa de calor, é que elas não vão crescer à velocidade que a gente esperava. Ou seja, porque não estão a comer para evitar calor, podem não morrer, mas não vão crescer. E isso vai levar a um prejuízo, ou seja, nós podemos ter atraso de crescimento, atraso no fornecimento e gasto de muito mais ração para compensar aquele atraso de crescimento que a gente teve. Esse é um dos problemas com o calor. O segundo é a elevada mortalidade de facto. As aves podem, apesar delas evitarem o consumo de ração, o calor pode ser intenso o suficiente para levar as aves à mortalidade. Por que é que as aves são muito sensíveis ao calor? Porque elas não transpiram. Esse é um fator que todos temos que saber, diferente de nós humanos, que quando está muito calor nós transpiramos e essa transpiração ajuda a reduzir o nosso calor corporal. As aves não conseguem fazer isso. E o que é que elas fazem no lugar disso? Grande parte do calor elas perdem quando respiram. Ou seja, quando elas estão a respirar, aproveitam para retirar alguma parte do calor, fazendo o quê? Convertendo a água que está dentro do seu organismo em vapor. E essa água sai através da respiração. Por que isso já arrefece? Porque todo líquido que tem que ser convertido em vapor, ele precisa de calor, consome calor. Vou dar um exemplo simples. Se nós tivermos uma panela e colocarmos ela no fogão, aquela água que estiver dentro da panela, ela só poderá ser convertida em vapor se nós aquecermos, se nós colocarmos fogo sobre a panela que vai atuar sobre a água. Ou seja, a água vai consumir aquele calor até atingir a temperatura de ebulição e evaporar. É este mecanismo que as aves já aproveitam internamente para arrefecer, ou seja, com o calor que elas têm no seu corpo, elas convertem a água que está lá dentro em formato de vapor, tiram durante a respiração e é este processo que leva ao arrefecimento do corpo. Entretanto,
Se a temperatura for muito alta, este processo não consegue ser eficiente o suficiente para arrefecê-las. Daí que tem que haver sempre uma boa ventilação dentro do pavilhão. Ventilação significa entrada de ar fresco e saída de ar quente do aviário para permitir que elas permaneçam sempre a uma temperatura mais fresca. Há de notar que no período de verão nós conseguimos fazer um controle da temperatura muito bom durante o dia se estivermos atentos, mas se tivermos algum descuidado durante a noite, nós temos grande mortalidade. E muita gente se pergunta, por que as aves morrem à noite quando já está mais fresco e não morreram durante o dia quando estava mais quente, e a gente obviamente fez tudo para elas não morrerem tentando arrefecer? A razão é única. Se você perceber, como eu expliquei, o processo de libertação de calor da ave, que é ela faz a evaporação da água do seu corpo e retira através da boca quando respira, ela está a retirar esse vapor para fora. À noite, em países tropicais, em época de calor, muitas vezes a umidade relativa, que é a quantidade de água que está no ar a circular à volta do pavilhão, é muito alta. Ou seja, nós temos já muita água no ar que está à volta da ave. E a ave está a tentar tirar também a água do interior dela em forma de vapor para o mesmo ar. Ou seja, já não há espaço para colocar mais água nesse ar que já está muito úmido. E as aves morrem à noite por uma situação similar à asfixia. É como se elas estivessem mergulhadas na água, porque ela está a tentar tirar água para arrefecer, mas o ar está cheio de água. Ela não consegue colocar essa água lá fora e morre por asfixia. Então, muito cuidado durante o período da noite. Por que todo este vídeo à volta do aquecimento? Porque, muitos avicultores não têm termômetro. Um termômetro custa qualquer coisa como 800 ou 1.200 meticais ou à volta disso. Não faz sentido eu colocar em risco os meus animais por causa de um termômetro que me pode ajudar a controlar a temperatura. Então, uma recomendação que fica neste vídeo: compre um termômetro e coloque sempre à altura das aves e vá controlando a temperatura. Esse é um ponto. Segundo, não se esqueçam que o termômetro pode nos dar uma leitura que até é correta, mas, por exemplo, se a gente diz, ok, hoje a temperatura tem que ser 26 graus no pavilhão e o termômetro registra 26, mas as aves podem estar com uma sensação térmica acima de 26 por causa da umidade e por outros fatores. Daí que é muito importante, para além de controlar a temperatura no termômetro, que pode estar correta, controlar o comportamento das aves. As aves, quando sentem calor, elas manifestam, elas emitem sinais para nós. Um dos sinais é que as aves vão ficar isoladas umas das outras, vão se separar, não vão se acumular. Este é um sinal. O segundo sinal, se nós estivermos ainda em fase de aquecimento, elas vão fugir do aquecedor, portanto vão ficar distantes do aquecedor. O terceiro sinal, vão ter tendência a mexer com a cama para buscar a parte mais fresca da cama e elas ficarem sobrepostas à parte mais fresca da cama. Outro sinal, elas vão tender a abrir as asas ligeiramente. Quando elas abrem as asas, elas estão de facto a aumentar a superfície de contacto delas para que aquele pouco vento que passar passe pela maior parte do corpo. Vejam que se eu estiver com as asas fechadas, o vento pode bater aqui fora, mas se eu abrir as minhas asas, o vento bate aqui fora, bate aqui e bate aqui. Por isso é que estamos a dizer, nós aumentamos a superfície disponível para o arrefecimento, não só para a passagem do ar, mas também para libertação de calor por convecção. Este é um outro elemento que tem que ser visualizado, asas abertas. E o terceiro, quando a situação está muito grave, as aves vão estar constantemente com o bico aberto, vão respirar com o bico aberto. Então, mais do que o termômetro, controle o comportamento das aves. E quando você for fazer a correção, não se esqueça que não basta abrir a cortina. Abra a cortina
e veja se de facto as aves voltaram ao comportamento normal, que é asas fechadas, a circular normalmente, bicos fechados, não é? Enquanto isso não acontecer, mesmo que a gente tenha aberto a cortina, significa que o problema ainda não está resolvido. Temos que criar outros mecanismos para conseguir arrefecer ainda mais o pavilhão. Portanto, aves sob calor vão crescer menos e em casos extremos elas vão morrer, levando ao prejuízo. Não se esqueça que estas dicas eu retiro sempre deste livro, Como Ganhar Dinheiro Produzindo Frangos. O livro está disponível e eu sempre deixo um link aqui na descrição deste vídeo, e se você achar interessante ter este livro consigo, e eu recomendo, é só clicar no link e você pode ainda encontrar uma promoção enquanto tivermos o estoque dos livros que estão em promoção. E como sempre, até já.